Olá, pessoal, 10h30 em Miami, 11h30 aí, pouquinho antes do almoço. O frango assado aqui vai atrasar. Hoje aqui, na verdade, é camarão. Gosta? Pois é. Então, mas eu vou te falar hoje um assunto muito interessante, que todo mundo faz confusão, até você, e não é tão complicado assim. Na verdade, na estética, é até um pouquinho mais fácil. Nós vamos falar aqui rapidamente hoje sobre infecção na estética e quando ou não usar antibiótico. Essa é a grande dúvida. Vou te dar uma geral aqui, você vai ficar impressionado. Não é tão complicado como parece, é até bastante simples. E 3 coisas você já pode anotar aí. Se você não tem tempo para esperar, anota aí. Estética, a maioria, guarda aí, a maioria dos procedimentos estéticos não necessita e não se beneficia do uso de antibióticos. Uau! Número 2, a maneira mais importante de evitar a infecção e às vezes tratar a infecção na estética não é com o antibiótico. Todo mundo acha, né? A gente tem essa tendência. Doutor, mas você não vai me dar antibiótico? Tem paciente que reclama comigo, doutor, mas você não vai me dar antibiótico, não? Fulano dá antibiótico. Aí se dá algum probleminha, tá vendo? Não deu antibiótico. Então, só para começar a conversa, estética não precisa de antibiótico. Antibiótico na estética é uma das armas, claro, contra a infecção, mas não é a mais importante. E eu vou te ensinar aqui hoje 5 maneiras de evitar a infecção, que é uma complicação grave e chata da estética, né? A infecção numa cirurgia de emergência, num trauma, num acidente, num apendicite, é aceitável, a pessoa entende que vai dar infecção. Mas na estética, você está bem, procedimento eletivo, você resolve ir porque você tem uma festa, um casamento, e aí dá infecção. Por que não deu antibiótico? E se der o antibiótico, é garantido? E o antibiótico profilático? É muita confusão. Hoje eu vou tirar essa confusão da sua cabeça. Mas pode anotar aí já de cara. Estética não precisa de antibiótico. Das maneiras de prevenir a infecção na estética, antibiótico não é a primeira. E terceiro, não previne infecção. Essa você pode botar em letra maiúscula. O uso de antibiótico não previne infecção. Doutor, mas é muito complicado esse negócio de infecção. É simples, você vai ver que é simples. Então vamos começar aqui. Claro que se é live do frango assado, tem que ter história, muita base hoje, bioquímica e farmacologia. E beleza. E vamos sempre homenagear alguém. Hoje nós vamos homenagear este camarada aqui. Aliás, esse é um escocês. Esse cara nasceu em agosto de 1881. O nome dele, Alexander, meu xará, Fleming. Alexander Fleming nasceu na Escócia em 1881. Deixa eu te dar uma palhinha rápida aqui para você entender. 1881 é o final do século XIX. E o que teve no século XIX que mudou o mundo completamente? Começou com um francês chamado Louis Pasteur. Você provavelmente conhece, né? Famosíssimo para nós da área da saúde. Um francês que mostrou que a infecção não era uma coisa que acontecia do nada. Tinha um agente. Esse agente era pequenininho, então é um micro-organismo. Depois começaram a entender que o micro-organismo era um ser vivo chamado bactéria. Agora começa a confusão, eu vou clarear para você. Então as bactérias são os órgãos, os animais, os seres vivos mais comum do planeta. De todos os seres vivos, o mais comum é a bactéria. Existem milhões, alguns dizem bilhão de tipos de bactéria, diferentes espécies. Nós temos conhecidos hoje um pouquinho mais de 1000 que causam doenças, porque nem todas as bactérias
são do mal. A maioria das bactérias são do bem. Se você come uma fruta, se você come uma verdura, se você está vivo, é por causa da bactéria. Aliás, mais da metade do nosso corpo, olha que legal, é bactéria. Nós temos quase 90% da massa seca nossa de bactéria. Tem muito mais bactéria no nosso corpo do que célula. Ah, doutor, mas são mais de 1000, como é que eu vou tratar? Mas aí vem a simplicidade. No final do século XIX, tinha 2 cirurgiões muito importantes. Um chamava Theodore Bureau. Se você lembra lá da residência de cirurgia geral, o cara criou as cirurgias intestinais todas, Bureau 1, Bureau 2, lembra dele? Ele descobriu uma bactéria chamada Streptococcus. Eu vou te mostrar a foto dela aqui, que parece um cordão de miçangas, o Streptococcus. E isso foi em 1874. Em 1880, um outro escocês, tem muitos escoceses famosos, né? A gente não fala muito, mas esse cara do antibiótico, Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, ganhou o prêmio Nobel em 1945 por causa disso, é escocês. O cara que criou a seringa com agulha, também é um escocês, Alexander Woods. E tem muito Alexander lá. E um terceiro Alexander, que chama Alexander Ogston. Você não precisa guardar esse nome, mas é só por curiosidade. São todos escoceses. Ele descobriu o Staphylococcus. Mas, doutor, o que quer dizer isso? Não, quer dizer que, olha a simplicidade. Da mais de 1000 bactérias que tem do mal, 2 só que você tem que saber. 2. E dá para você saber de forma clínica, você não precisa fazer nem exame. Então, tem 2 tipos que causam infecção na gente. No caso, na estética também. O Streptococcus e o Staphylococcus. Só essas 2. De mais de 1000, você tem que saber 2. Essas 2 são responsáveis pela maioria das infecções dos tratamentos estéticos. E graças a Deus, as 2 são sensíveis à penicilina e os seus correlatos, que são as penicilinas semissintéticas, as cefalosporinas. Então, hoje nós estamos celebrando aqui o aniversário. Aqui a pessoa está perguntando, pode misturar o BBL com um aumento de mama ao mesmo tempo? Não. É preciso, aqui na Flórida a lei fala, BBL não pode ser associada a nenhum outro procedimento. O braço, provavelmente pode, a lipo de braço, tá bom? Resposta para você. Bom, então vamos lá, nós temos 2 bactérias, o Streptococcus e o Staphylococcus. Ah, então vou dar antibiótico? Não, porque a chance do antibiótico dar certo é 97%. Não dá tempo de falar disso agora, mas depois você vai lá na live de antibióticos. Eu tenho uma live legal de antibióticos, para você entender que a chance de ter infecção na estética, com todos os cuidados, eu vou te ensinar os 5 cuidados, é menor do que a chance de tomando antibiótico. E a gente tem essa ideia, o paciente tem essa ideia, até a gente tem também, não, se eu der antibiótico está garantido. Muito pelo contrário. Se você der antibiótico, você tem 3% de chance, 3 em cada 100 que tomou antibiótico, vai ter infecção de todo jeito. E se você fizer todos os cuidados, só 10 vezes menos, 0,3 vão ter infecção. Olha que legal. Então, o antibiótico não é necessário na estética. O antibiótico não garante segurança na estética. O antibiótico não previne a infecção da estética. Essa é a grande mensagem de hoje. O que previne, o que evita, porque também ninguém quer ter infecção. São os cuidados que eu vou te ensinar, os 5 cuidados que você tem que ter, que não tem nada a ver com antibiótico. Então hoje nós estamos celebrando o aniversário desse camarada, Alexander Fleming, e aqui nós vamos... Isso aqui parece que foi a minha querida Gisele que postou isso aqui, ó. Celulite facial começa a infecção. Conheça a infecção que atingiu a jornalista Adriana Perrone. Essa Adriana Perrone parece uma jornalista famosa no Brasil. Eu, pessoalmente, não conheço. Então, infecção é comum.
E quais são dois tipos de infecção que nós temos? Esse camarada aqui é o principal. Tá vendo? São bolinhas, aí cocos, na forma de colar. Então é o Streptococcus, ao contrário do outro que é o Staphylo, em forma de cacho de uva. Esse é em forma de colar. Esse é o famoso Streptococcus, descoberto por Theodore Bureau em 1874. Esse é o cara que causa a infecção mais comum da estética. Quais são as duas infecções mais comuns da estética? A celulite e o abscesso. A celulite é causada pelo Streptococcus. É isso aqui, ó. Doutor, o que é uma celulite? Celulite é isso, ó. Essa é uma infecção clássica de celulite Streptococcus. Então, se tiver celulite, é Streptococcus. Se tiver abscesso, é Staphylococcus. Então veja que até do ponto de vista clínico, dá para você dar o diagnóstico. Embora o tratamento vai ser o mesmo, mas a evolução é diferente. Então isso aqui é uma celulite, é causada pelo Streptococcus. Aí eu vou te contar de novo, isso aqui é o abscesso. Tá vendo a diferença? Os dentistas estão muito acostumados com isso, porque os dentes, os abscessos dentários são muito aí, ó. Então aqui, a celulite fica vermelho, né? Mas não tem pus. E o abscesso tem pus, que se você cortar aqui e drenar, sai aquele pus, né? Aquela substância proteína densa, acima de 10 a 24. Essa é a definição do pus. São células mortas, muita proteína. E aqui geralmente tem um odor também. Esse é o abscesso. O abscesso é Staphylococcus e celulite, Streptococcus. Abscesso, Staphylococcus. Mais uma vez, celulite, Streptococcus. Abscesso, Staphylococcus. E aí, claro, se tiver infecção, nós vamos usar antibióticos, a gente vai falar daqui a pouco. Usa injetável, usa comprimido, qual que é melhor? Injetável é mais forte. Vamos acabar com esse tabu também? É muito tabu, né, gente? É muito tabu. Então vamos lá, olha como é que ficou simples. Se você tiver uma infecção no procedimento estético, ou vai ser uma celulite, igual a da Adriana Perrone, ou vai ser um abscesso. Se for celulite, é provável que seja o Streptococcus. Pode acontecer ter outra bactéria? Pode. Pode ter até uma infecção secundária, com gram negativo, com anaeróbio. Isso aí já é uma evolução maior. Mas geralmente celulite é Streptococcus, abscesso é Staphylococcus. Os dois são gram positivo. O que é esse negócio de gram positivo, hein, professor? Não dá tempo de explicar aqui agora, porque é mais complicado. Mas isso foi criado por um cara chamado Hans Gram. O Hans Gram é um cientista da Dinamarca que ele mostrou o seguinte: quando ele pintava umas bactérias com azul, cristal de violeta, a bactéria ficava azul. Outras não. Mas por que umas ficam azul, outras não? Por causa da parede. Umas têm uma parede grande, outras não têm. Aí ele pintou essa aqui com fucsina, ficava vermelho, e essa aqui com cristal de violeta, ficava azul. Então, se tem azul é gram positivo, que fica positivo para o teste do gram. Isso ajudou muito, porque essa bactéria tem quanto maior a parede, mais sensível aos antibióticos do tipo penicilina. Então, isso foi muito interessante, porque a penicilina realmente salvou, e é estimado que a penicilina salvou 80 milhões de pessoas. Nada no mundo salvou tanta gente. Então é muito legal ver isso, porque deixa eu te explicar um pouquinho do Alexander. Me dá um minutinho para eu te explicar um pouquinho da vida do Alexander Fleming, para a gente entender, porque a gente compra um antibiótico hoje, a gente acha que é simples, né? Mas deixa eu te explicar a dificuldade, o tempo que gasta. Por que isso é importante? Porque nós temos que analisar a história para a gente entender. Então as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente tem uma mania de achar que tudo veio do céu, como diz minha avó, caiu do céu. Não caiu do céu. O Alexander Fleming, tudo tem um contexto, né? Olha que legal. O Alexander Fleming, esse escocês, é farmacologista e microbiologista. Ele entrou para o exército, foi na época da guerra.
Primeira Guerra Mundial veio e ele viu o tanto de gente que morreu de infecção. Morreu mais soldado de infecção do que de tiro. Ele falou, gente, esse negócio é terrível. O que será? Aí já estava começando a ideia que o Birro já tinha falado, o Alexander Augustin já tinha falado. O pessoal já sabia que era a bactéria que matava, que causava infecção. Então, o Alexander Fleming teve uma sorte danada. Ele foi para as férias. Essa história é muito controversa. Mas ele foi para as férias e esqueceu umas placas. Ele estava criando bactéria naquelas plaquinhas de Petri, sabe? E dizem, a lenda, ninguém provou, isso não é confirmado, que ele viajou para as férias. Quando ele voltou, deu um mofo. Deu um mofo na placa que ele estava... Porque naquela época o certo era... Aí, o projeto dele é de criar bactérias, estudar as bactérias e tal. E ele viu que deu um mofo numa das placas de Petri. E esse mofo, interessante, que onde deu o mofo, morreu a bactéria que ele estava criando. Foi engraçado, esse mofo tem alguma coisa bactericida. E aí descobriu que esse mofo, esse era um fungo, penicilino, e esse mofo tem uma substância que inibe o crescimento das bactérias. E aí surgiu a penicilina. Isso foi na sexta-feira, segunda-feira, o Alexander Fleming já estava vendendo lá na pracinha os comprimidos. Não, gente. Aí que é legal, porque é uma ideia boa e muito trabalho, e muita paciência, e muita persistência. Então, se você está querendo crescer na vida, montar seu consultório, lutar, você está reclamando que deu azarzinho numa coisa ou outra. É muito tempo, gente. É água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura, sem querer usar jargão, mas é verdade. Olha que interessante. Em 1928, o Fleming descobriu esse negócio incrível. De uma sorte, ele descobriu uma coisa revolucionária. Mas aí ele não se deu que era o antibiótico. Passou. Aí outros vieram um cientista da Austrália chamado Florey e um judeu inglês chamado Chang. O Chang e o Florey começaram a estudar substâncias que matavam bactéria. Mas na Alemanha tinha criado a sulfa. Então aí já pronto, a sulfa que vai matar, esqueceram. Mas estudando os negócios, olhando um trabalho que o Fleming publicou em 29, isso 30 anos depois, 1935, 36, ele falou, olha que interessante, esse cara aqui lá em Oxford, ele achou isso aqui e tal. E, gente, nós estamos falando de 1940, tá? Nós estamos falando da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, olha só, não fica chorando, não, a coisa está muito feia no Brasil, que essas políticas e economia. Gente, quem quer crescer, quem quer vencer, não tem guerra, não tem nada. Em plena Segunda Guerra Mundial, bomba caindo em cima de Londres, porque Londres foi bombardeada pesado. E esse cientista, bando de nerd, estudando bactéria. Isso, plena Segunda Guerra Mundial. Tanto é que não teve dinheiro. Eles descobriram que dentro desse fungo tinha uma substância que parava a bactéria, o crescimento da bactéria. Acabou o dinheiro, não tinham dinheiro para fazer mais. Eles vieram nos Estados Unidos, porque falavam, vamos lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estão na guerra. E os Estados Unidos estão longe da guerra. Então eles vieram aqui, buscaram dinheiro e no final da história toda, um laboratório pequenininho que fazia corante lá em Nova York. Fazia corante para comida, para aquela época, Segunda Guerra, estava começando a ter os alimentos coloridos, sorvete, bala, doce, né? Empresa pequena, chamado Pfizer. Falaram, eu vou te emprestar o dinheiro. E fizeram o primeiro quilo de penicilina. Maravilhoso, a história é muito mais rica do que isso. Primeira pessoa a ser tratada com penicilina estava com pneumonia, estava com infecção grave, um soldado, e ele estava melhorando, acabou a penicilina, não tinha mais, ele morreu. Então assim, teve muita história bonita. Vai lá na minha live do antibiótico que você vai ver, porque hoje aqui o objetivo não é esse, mas eu queria te dar essa ideia, porque às vezes a gente fica desanimado, né? Eu tentei fazer meu consultório, não deu certo. Pô, você tentou 10 anos, 15 anos, você tentou todo dia. Você tem que acreditar, você tem que ter uma ideia boa, acreditar e ficar em cima, que vai acontecer, tá? Vai acontecer, acredita em mim. Eu saí de
Patos de Minas. Eu lembro, dezembro, fui com meu amigo Paulinho, nós saímos de Patos, fui lá fazer vestibular de medicina. E onde eu ia imaginar que eu ia parar como cirurgião plástico em Miami hoje? Mas eu não desisti. Ah, mas você sabe inglês? Mais ou menos. E vim aqui, aprendi, estudei, trabalhei. É tempo, paciência, sacrifício. Olha só a penicilina, descoberta em 1928, só foi começar a ser usada em 1941. Mas valeu a pena? Demais. Tanto é que em 1945, os três, Alexander Fleming, Shine and Florey, ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta da penicilina, que talvez seja a coisa que mais salvou gente nesse mundo. Então, vê como ficou simples. A infecção na estética é um desastre. Ninguém quer, não podemos ter. É um desastre, beleza. Tratamento antibiótico? É. Mas a melhor arma contra a infecção na estética é antibiótico? Não. O antibiótico resolve tudo? Não. O antibiótico previne? Não. Então, o que eu tenho que fazer, doutor? Porque eu não quero ter infecção. Bom, então a primeira coisa que você tem que saber é que tem dois tipos de infecção. Staphylococcus, que causa pus, abscesso. E Streptococcus, que causa celulite. Vamos deixar bem claro isso. Dois. Vermelhou e tal, coisa. Quente, vermelho, doendo. Streptococcus. Uma bolinha dura, virou pus. Corpo ruim, tá? Abscesso, Staphylococcus. Então, pá. De onde vem essa bactéria? Só de 3 lugares. Ou do próprio paciente, presta atenção, porque aí vem um segredo. Por que o antibiótico não é a solução? Vou te dar os 5 coisas que você tem que fazer. Então, veio do próprio paciente, ou veio da mão, ou veio da boca e do nariz de quem está fazendo. Espera aí, vou repetir. A infecção não vem do ar, não vem dos lugares, ele vem de 3 lugares. Ou do paciente, ou das coisas em volta do paciente, né? Ou do paciente, ou da mão de quem está fazendo, e da nariz e boca. Respondi para você? Respondi. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, a melhor maneira de não ter infecção é ter saúde. Porque o nosso corpo tem ferramentas, nós temos o nosso antibiótico, nós temos lisozima, nós temos macrófago, nós temos linfócito, nós temos anticorpo, nós temos 2 tipos de sistema imunitário, temos linfonodos para filtrar, nós temos um órgão inteiro para prevenir. Então, primeira coisa, se a paciente está com saúde, ela tem que estar com saúde, a tireoide funcionando, se ela está com diabetes, ela tem que estar controlada. Esse é o primeiro ponto, tá? É o mais importante. Depois, se a bactéria vem só da paciente, ou da nossa mão, de quem faz, ou da boca e nariz, tá respondido. Você tem que ter os cuidados. Quais são os cuidados? Escovar a mão, luva, estéreo, máscara. Então não é à toa, é porque só daí que vem. E o paciente, doutor? Nada pode ter bactéria onde você está trabalhando. Então você tem que matar a bactéria do paciente e matar a bactéria de tudo que vai encostar no paciente. Então essa é a estratégia melhor. Então o paciente tem que estar com saúde. A pessoa que faz tem que estar protegida e cuidada. O paciente, o local do tratamento tem que estar asséptico ou antisséptico, porque asséptico significa zero de bactéria. Impossível, o corpo é cheio de bactéria. Nós estamos falando de antissepsia, ou seja, um pouquinho de bactéria, mas não muito. Tirar um pouco para não dar infecção. Depois vem asepsia, que é os instrumentos, sim. Aí você pode botar no autoclave e matar todas as bactérias. Então tudo que encosta o paciente não tem bactéria nenhuma, nós estamos protegidos. E o que a gente usa hoje? Tem muita coisa, pode usar álcool, éter. O ideal hoje, álcool iodado, povidine, são antissépticos, né? Então nós podemos usar clorexidina, que é a número 1 hoje, que ela tem um poder residual, ela mata o streptococcus, o estafilococcus, vírus, fungo, ela é fantástica. Você escova a mão com ela, você prepara seu paciente com ela. Não dá para lavar os instrumentos com ela, tá? Os instrumentos têm que ser lavados na água com sabão físico
E as bactérias têm que ser mortas com um processo de aquecimento, uma pasteurização inventada por Louis Pasteur, ou melhor, uma esterilização em autoclave, com altíssimas temperaturas, 125 graus, e, se possível, até com óxido de etileno, para não sobrar nada. Então veja que você está com uma paciente saudável, você se protegeu, você limpou o paciente. Então, no paciente saudável, você todo equipado, mão lavada, paciente com antisepsia, ou seja, matou o máximo possível de bactéria, e instrumentos e tudo que encosta o paciente assépticos, ou seja, nada, zero de bactéria. E finalmente, menos trauma. Quanto menos sangrar, quanto menos se forçar, quanto mais agressivo você for, mais tecido você rompe, mais inflamação você produz. Quanto mais inflamação você produz, mais chance da bactéria ter um ambiente para ela crescer e causar infecção, que começa entre 2 horas e 2 dias. Então, se você fizer essas 5, você não precisa de antibiótico, hora nenhuma. E se você, mesmo assim, tiver um processo de infecção localizada, você também não precisa de antibiótico. Você pode tratar com antissépticos. Existem, lavar com clorexidina, água oxigenada, álcool iodado, e você pode combater a infecção assim também. E finalmente, se tudo isso falhou, você entra com antibiótico. O antibiótico de escolha, já que são Staphylococcus, Streptococcus, são bactérias gram-positivas, nós vamos usar as penicilinas, ou as penicilinas semi-sintéticas, ou a cefalosporina. Então não tem muita conversa, pode escolher um só. Eu gosto muito da amoxicilina, que é uma penicilina semi-sintética, criada em 1960, que tem uma boa ação gram-positivo, tem uma boa ação, é barata e pode ser tomado via oral. E qual antibiótico você vai usar? Venoso ou oral? Qual que é mais forte, doutor? Não existe mais forte, eles são iguais. Peraí, a injeção não é mais forte? Não. O antibiótico, o que mostra a força do antibiótico é a dose. 1 grama é 2 vezes mais forte do que 500 miligramas, que é 4 vezes mais forte do que 250 miligramas. Então, nesse ponto mas não é porque pela boca é mais fraco, vou tomar um na veia. Não, isso não é mais fraco, isso é mais forte. Isso aí é nível. Vai lá na minha aula de nível de injeção que você vai ver. Mas só para você entender, se você faz na veia, o antibiótico vai chegar na infecção em 5 minutos. Se você tomar pela boca, o antibiótico vai chegar em 5 horas. Numa dose pequena, vai chegar aos poucos. Então, é só essa a diferença. Então, o que você faz? A partir da 4ª dose, é tanto faz. Então, se você toma um antibiótico de 12 em 12 horas, com 48 horas, você tem o mesmo nível de uma injeção na veia. Só que você não quer esperar, às vezes, 48 horas. Então, você pode fazer uma injeção na veia. Na estética, raramente você precisa do antibiótico venoso, a não ser que já tenha aí outras complicações da infecção. Mas uma infecção localizada, seja ela celulite, que é o Streptococcus, guarda aí, e o abscesso, que é o Staphylococcus, guarda aí, você pode tratar com as penicilinas semi-sintéticas, que é a amoxicilina, ou você pode tratar com as cefalosporinas. Aí tem que ter um outro antibiótico, porque tem gente que é alérgico à penicilina. Se ela é alérgica à penicilina, ela pode ser, em até 18% dos casos, alérgica à amoxicilina e cefalosporina. Então, se for uma alergia muito grave, não, doutor, passei muito mal, fiquei sem respirar, minha boca ficou inchada, eu fui para o hospital, você não vai usar nenhum deles. Mas se for só, eu tive uma coceirinha, eu acho, vomitei, então você pode usar uma amoxicilina mesmo se ela é alérgica, que aí não é alergia, é intolerância. Mas se for, o antibiótico é a clindamicina. Então anota aí. Então só tem 2, amoxicilina para todo mundo e clindamicina para quem é alérgico à penicilina, ou amoxicilina, etc. Esses são os 2, a clinda e a dose.
10 a 15 miligramas por quilo de peso. Essa é a dose. Ah, doutor, mas tem que ficar fazendo conta? Não, então, no geral, é 500 miligramas de 12 em 12 ou de 8 em 8. O que muda isso? Se você usar de 8 em 8, em um dia e meio, você já está com nível. Se você usar de 12 em 12, 2 dias, 2 dias e meio, você está com nível. Só muda isso, não quer dizer que é mais forte ou mais fraco. Eu, às vezes, peço ao paciente, toma 2 de uma vez, da primeira dose, para tentar dar um nívelzinho maior, né? Mas a verdade entre nós aqui hoje, a grande lição aqui hoje, é que a infecção da estética são 2 tipos mais comuns, a celulite e o abscesso. A celulite é causada por streptococcus, o abscesso é causado por estafilococcus. Os dois são gram-positivos. Tratamento da infecção instalada, antibiótico que pega gram-positivo, que é penicilina, penicilina semisintética, cefalosporina. Se for alérgica, a clindamicina, 300 a 600 miligramas de 8 em 8 ou de 12 em 12. Bom, mas o ideal é que você não precisa disso. Em 99,9% das pacientes estéticas, basta você fazer 5 medidas. Porque a infecção só vem de quem faz ou já está na paciente. Então você tem que tirar a bactéria da paciente e de quem faz. E tudo que encosta na paciente. Então ficou fácil. Tudo que encosta na paciente tem que ser esterilizado. Asepsia. Tudo que da paciente, a área que você vai trabalhar tem que ser antisepsia, ou seja, matar a bactéria o máximo possível, não dá para matar todos. E nós, mesma coisa, antisepsia, porque não dá para tirar todas as bactérias, mas você escovando a mão com clorexidina, botando luva, máscara, você consegue eliminar a maioria. Tudo que encostar na paciente tem que ser estéril e não pode ter trauma. Tem que ser um procedimento suave. Todo procedimento que doeu muito, que a paciente ficou mexendo demais, foi difícil demais de fazer, se aumenta o risco de trauma. E aumentando o risco de trauma, se aumenta o risco de infecção. Então são 5 medidas que não tem nada a ver com antibiótico. Tá certo? Então isso que aí dá essa lição, que a gente fica, né, não vai tomar antibiótico? Atenção, repetindo para fechar. O antibiótico na estética não é necessário. Segundo, ele não é eficaz para prevenir infecção, então não adianta. Não é assim que você previne, é com as 5 medidas que eu te falei. E terceiro, o antibiótico pode ser dado oral ou injetável, isso não muda o poder dele, só muda a rapidez que você vai dar nível. O que é nível? É quantidade de antibiótico no sangue, consequentemente, antibiótico no local, combatendo a infecção continuamente. Mas lembre-se, só 97% das infecções são curadas com antibiótico. Mesmo com antibiótico, você vai ter que fazer outras coisas. Se for um abscesso, você tem que drenar. Se for uma celulite, você tem que fazer um tratamento tópico. Água oxigenada, álcool, povidine, silvadine. Eu gosto muito da clorexidina, que não é antibiótico e mata bastante as bactérias. Então, existe várias coisas. E manter a paciente saudável. Boa nutrição, boa hidratação, né? E controlando as doenças bases. Diabetes, hipertensão, tireoide. Porque não se esqueça que a paciente da estética também é doente, como todo mundo. Então, tem que, se não tiver com saúde perfeita, o risco de infecção é maior do que se der antibiótico. Entenderam? Então, antibiótico não é essa panaceia, essa salvação da humanidade. Tá bom? Mas não pode tirar o mérito de Alexander Fleming, que insistiu, persistiu, foi ridicularizado e depois de mais de 17 anos recebe o prêmio Nobel por ter salvado quase 80 milhões de vidas. Morreu mais gente na guerra de infecção do que de tiro. Inclusive Winston Churchill, o famoso Winston Churchill que venceu a guerra, pegou uma pneumonia e se não fosse antibiótico, ele tinha morrido. Talvez hoje a gente estava falando alemão,
É, a vida é cheia de coisa. Bom, por falar em persistência e insistência, deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha só, o pessoal está me perguntando aí sobre o fellowship, né? Eu conversei com vocês, deixa eu só explicar aqui como é que é esse fellowship. Analisando os alunos, eu tenho aluno que fez muito sucesso com meus cursos, tem aluno que não gostou do meu curso, tem aluno que não fez o que aprendeu, e tem aluno que foi honesto, eu não aprendi. Eu fiquei pensando, gente, por que o curso é igual, né? Aí comecei a ver as pessoas que fizeram sucesso, tem uma coisa em comum, todas tiveram um orientador, um coach. Alexandre o Grande, Isaac Newton, Albert Einstein, todo mundo que você fala desses grandões na biografia deles, fala que foi o fulano que orientou, Bill Gates, Steve Jobs, não teve Zuckerberg, não teve ninguém que chegou no topo da pirâmide sem uma ajuda. E uma ajuda personalizada. Por que é personalizada? Porque às vezes uma coisa que é bom para um não é bom para o outro. Então eu vou fazer um negócio diferente. Atenção, você que está querendo abrir seu consultório, está querendo mudar a sua vida, está querendo mudar de país, está querendo comprar uma máquina, todos esses grandes momentos da vida que você dá um passo e não pode ser maior do que a perna, e pode ser que você dê um passo errado, é complicado, você tem que voltar e dar outro, né? Porque não pode desistir, né? Tem que persistir. Como diz um amigo meu, a solução para o cansaço não é desistir, a solução para o cansaço é descansar. Mudar de áreas e continuar. Então eu resolvi fazer um negócio muito louco. Eu vou fazer um fellowship personalizado. Esse semestre agora eu vou fazer uma experiência. Vamos pegar 12 alunos, só 12. Esses 12 alunos eu vou pegar na mão. Eu vou falar, vem cá, qual que é o seu problema? O que você quer ter até o ano que vem? Meu problema é que eu estou insegura no tratamento. Que eu não sei cobrar. Eu não sei se eu mudo de consultório. Não sei se eu compro uma máquina. Todas essas coisas que te impedem a chegar onde você quer, se você achar que o meu sucesso é suficiente para você, eu vou te passar o que eu fiz e vou te passar o que você pode fazer para você. Porque nem tudo que eu fiz é bom para você. Você não vai sair de Passo de Minas. Então, assim, cada um tem sua história, mas todos têm problemas. E esses problemas têm soluções. Algumas dessas soluções eu tenho a resposta, outras não. Então, eu estou vendo aqui, o pessoal já está mandando mensagem, querendo participar. Como é que vai ser a seleção? Tem que participar da seleção, doutor? Você vai escolher quem? Como é que você vai saber? Só os melhores que vão? Já tem uma que ficou brava. Mas você vai escolher peixada? Você vai escolher os melhores? Não. Olha que seleção honesta e simples. Você vai pensar. Você tem que saber mais ou menos o que você quer, tá? Se você não sabe mais ou menos o que você quer, se você não sabe o que está te incomodando, não dá para você fazer. Você está atrasado ainda, você vai ter que pensar mais. Mas se você tem uns problemas que estão te segurando, você conhece, você sabe onde você chegar e não está conseguindo, eu vou te ajudar. Então você faz a inscrição, só 12 vagas, nós vamos o semestre inteiro. O que é diferente nesse curso? Esse curso, nós vamos ter sessões, eu e você. Você vai me falar, doutor, eu estou com isso aqui, como é que eu resolvo? E eu vou fazer, vou te ajudar pessoalmente. Só nós dois vamos conversar sobre aquilo, não tem interferência de ninguém, você não precisa ter vergonha de nada dos outros ouvirem. Não, porque eu não quero que o outro saiba. Não, é só você aqui. E o mais importante, eu vou te acompanhar até o final do ano, para a gente ver se conseguiu. Porque às vezes você tenta, não deu certo, tem que voltar e fazer uma outra estratégia. Em todas as áreas, área técnica. Às vezes você vai descobrir que você sua anatomia que está ruim, sua técnica está péssima. Então eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar na base, eu posso te ajudar na técnica, eu posso te ajudar na gestão, eu posso te ajudar na compra, para empregar um funcionário. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Então, essa seleção não é manda seu currículo, suas notas, cartas, não, nada disso. Como é que eu vou selecionar os 12? Nós vamos fazer uma entrevista, porque eu quero que seja uma coisa muito clara, muito objetiva, diferente de tudo que eu já fiz, baseado na história de grandes homens do passado,
que funcionaram assim. Pegaram um orientador, um problema e foi matando um problema de cada vez. É assim que funciona. É assim que funcionou comigo. Enquanto eu estava tentando fazer tudo, não acontecia nada. Quando eu separei, busquei quem... Porque você tem que buscar conselho, orientação de quem chegou onde você quer, né? Tá cheio de gente ensinando que não chegaram a lugar nenhum. Se eles não chegarem a nenhum, como é que eles vão te ajudar a chegar onde você quer? Então não adianta. Tem que ser alguém que já está lá para te falar, ó, vem aqui, passa aqui, tá. É assim o caminho. Então a seleção é muito justa. Nós vamos fazer uma entrevista, você vai falar o que você quer. Ah, doutor, eu quero comprar uma máquina nova. Não, doutor, eu tô achando que minha base de anatomia está muito fraca. Ah, eu quero mudar de consultório, estou com medo, é agora, se não é agora. Então qualquer desses problemas, até 5 problemas que forem os mais principais, dá para a gente resolver. Então você vai anotar esses problemas, vamos fazer uma entrevista. E nessa entrevista eu vou te falar, olha, não entra, não gasta seu dinheiro, porque não é barato, vai ser caro. Não gasta seu dinheiro, não perde seu tempo, eu não vou te ajudar. Olha que legal, não tem jeito de ser mais justo que isso. Agora, se a gente fizer a entrevista e eu sentir que eu posso te ajudar, pode entrar. Pode entrar, que nós vamos até dezembro, nós vamos seguir todo mês, vai ter as aulas, vai ter, né, tem as aulas normais, porque tem que ter uma base, né? Vai ter casos clínicos, beleza, mas vai ter a entrevista todo mês, eu e você só, para resolver o seu problema. Eu vou resolver o seu problema. Então, na entrevista, não é quem é melhor, quem tem mais experiência, quem que vai entrar, não. Essa seleção é diferente. É quem eu posso ajudar. Porque se eu não vou te ajudar, por que você vai gastar seu dinheiro, seu tempo? Não vai resolver. É o que eu vejo às vezes no curso. A pessoa entrou no curso, eu não sabia, ela não estava tão preparada, ela não aproveitou do curso. Eu fico chateado, porque dinheiro não está fácil, tempo menos ainda, e você vai com aquela esperança, faz o curso e sai de lá sem ganhar. Não contribuiu nada. Eu fico chateado com isso. Então eu quero ver se eu mudo, fazer um modelo totalmente diferente, louco, né? Modelo. Então, vamos um a um. Todo mês nós temos a nossa conversa para resolver o seu problema. E eu só vou te aceitar no programa, que são só 12 alunos, se eu puder resolver o seu problema. Então, doutor, meu problema é A, B, C. Não entra não, porque não sei se eu dou conta de te resolver isso, eu te recomendo fazer isso. Nessa entrevista eu até te dou uma dica, tá bom? Então, você clica aí no Eu Quero, tem aí na bio, aí você preenche um registrozinho, vai marcar, você já marca a sua entrevista, tá? E corre, hein? Nós vamos começar semana que vem, são só 12 vagas. Então, entra aí, se você achar que você é candidato, entra, porque nós vamos ter uma entrevista. Você não paga nada, você não faz nada enquanto a gente não entrevistar. Nessa entrevista eu vou te falar, pode entrar que eu vou te ajudar, eu consigo. Não, esse seu caso eu não consigo. Dessa maneira, você não perde seu tempo, você não perde seu dinheiro e todo mundo ganha. Vai ser uma experiência muito legal, nunca fiz isso. Espero virar padrinho de 12 de vocês. E eu vou ter muito orgulho se chegar no final do ano ou no ano que vem, porque as coisas às vezes tem que plantar para depois colher, né? Você virar para mim e falar, ó, doutor, sensacional, você resolveu um problema. Aqui, ó, o Valentim que trabalha conosco botou aí o link, ó. Esse é o link, clica aí no link e você marca a sua entrevista. Não faz inscrição, não paga nada, marca a sua entrevista. Nessa entrevista a gente vai conversar pessoalmente, ao vivo. Olha, o que você quer? Ah, eu quero mudar de consultório. Ah, eu não estou segura com preenchimento, estou tendo muito problema com botox de boca. Ah, eu estou com medo, não sei se eu faço suspensões ou se eu faço fio, eu não sei se eu compro uma máquina de laser, se eu faço peeling químico, tão mais barato. Então, eu vou virar para você e falar assim, beleza, te ajudo, pode vir. Então, quem vier, vai vir com a certeza que eu vou te ajudar. Se eu não te ajudar, você não precisa nem começar. Então vamos lá, vamos pegar 12, eu quero ser o seu padrinho, e eu quero que amanhã ou depois você vire para mim, doutor Alex, top, hein? Lembra, 2 anos atrás eu fiz lá com o senhor, tá aqui a foto do meu consultório, tá aqui isso, tá aqui, é muito legal isso. Já aconteceu com muita gente no passado, eu acho que essa vai ser a fórmula. Todo ano eu vou pegar 12 aí, é pouquinho,
mas ficam 12 apadrinhados, né? 12 pessoas que fazem o que eu faço, que gostam do que eu gosto e que têm o sucesso que eu tenho. Se achar que o meu sucesso é suficiente, tem gente com muito mais sucesso que eu, tem gente com sucessos diferentes, cada um tem sua área, eu estou na área mais acadêmica, eu adoro a área acadêmica, mas você vê lá na clínica aqui em Miami, tem 800 mil seguidores. Não pode ser à toa. 18 milhões de visualizações. Já entrou lá na CG Cosmetic? Entra lá para você ver os vídeos. É legal, é muita gente. Aqui nos Estados Unidos a aceitação é muito boa. Então eu acho que eu posso te passar muita coisa. Eu sou muito bom para comprar equipamento, eu posso te ajudar na orientação de quem que você emprega, quem que você não emprega. Então assim, tudo que é relacionado com o consultório é como se você estivesse passando aqui comigo um semestre de fellowship e você vendo todo dia o que eu faço e tal. Nós vamos te ajudar. E todo mês nós vamos acompanhar. Aí eu te ligo, você fez isso? Fiz. Deu certo? Não, não deu. Então vamos fazer isso assim, assim. E aí nós vamos até chegar no final do ano. Eu brinco que é a bicicleta com a rodinha, né? Depois que tira uma rodinha, depois tira as duas, de repente você está andando. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com todo mundo. E como eu passei por tudo isso, na entrevista, então a seleção não é uma questão de quem é melhor, é quem é mais adaptado, até para não vir para cá à toa. E eu vou te falar, não, isso aí eu sei que eu passei por isso, eu vou te ajudar, isso está fácil. Não, isso aí está difícil, é devagar, mas eu também posso te ajudar. Ou então eu viro para você e falo assim, olha, não entra, não gasta o dinheiro, não gasta o tempo, porque isso aí você vai ter que amadurecer mais essa ideia, tá meio crua, você está numa situação familiar aí que precisa ser resolvida antes. Espera, ano que vem, você dá uma respirada, começa de novo e tal. Porque a vida é cheia de coisas, tá bom? Espero poder ter 12 de vocês comigo a partir do domingo, dia 17. Então vai lá, faça a sua inscrição, faça a sua entrevista, que eu vou ser bem sincero com você. Se eu puder te ajudar, eu vou falar, vem. Mas também, se eu não puder, você não vai nem perder seu tempo. Acho que isso é legal, porque quando abre um curso genérico, muita gente entra que não está preparado, que não é cortado daquele perfil, e aí acaba não gostando. Eu fico triste, você acha que eu não fico triste? Ah, doutor, mas você já ganhou e tal. É chato. Eu fiz muito curso, só no Brasil presencial eu fiz 86. É muita coisa. Só do MIPS eu fiz mais de 130 cursos. Tem mais de 80 mil pessoas que já assistiram alguma coisa minha. Tem 18 milhões de pessoas que assistiram vídeo meu sobre os meus assuntos aqui do PET e do MIPS e do PIP que a gente faz aqui. E tem gente que não aproveitou o máximo. Eu fico chateado, porque não é fácil, pô. Tempo vale muito, dinheiro vale também, e eu não gosto que aconteça isso. Então, eu vou tentar fazer diferente. A velha forma do Sócrates, Alexandre o Grande, Isaac Newton, 1 a 1. Leonardo da Vinci, né? Você escolhe um mentor que faz o que você gostaria de fazer, que já faz, que já venceu os obstáculos, porque também não adianta um que dá palpite e nunca fez, né? Então, assim, o que eu fiz, eu vou te falar, e se Deus quiser, você vai fazer melhor, porque aí vem um negócio bacana, hein? Anota aí. Se você fizer entrevista, se você passar e se você começar, você vai ver que você vai além de mim. Isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo que teve um mentor, o aluno foi melhor do que o mentor. Porque é óbvio, não pegou já tudo mastigado. O mentor só ficou de trampolim pro cara, pum, e pro céu. Espero que eu possa fazer a mesma coisa por você. E tem gente que eu não fiz tão apurado assim, que está bem melhor do que eu fico muito feliz. De vez em quando eu encontro com um aluno no shopping ou numa rede social e eu ouço e falo, doutor, obrigado, hein? Você me deu uma visão que eu não tinha. Isso é que é legal. Então, espero contar com vocês. Se você gosta, se você quer, tá com seus probleminha alinhado aí, tá faltando só aquele empurrãozinho final, entra aí, marca sua entrevista. Nós vamos fazer entrevista. Você me fala, doutor Alex, eu quero A, B e C. Eu viro para você e falo assim, pode vir que nós vamos fazer. Vai ser complicado, você vai ter que estudar muito, vai ter que mudar muita coisa, mas eu vou te levar onde você quer. Ou então eu vou falar não. Então isso é muito legal, muito simples, muito honesto e muito prático. No final do ano,
Quero 12 afiliados melhores do que eu, tá bom? Então marca aí sua entrevista, que são só 12 vagas. Um abraço.